paz do Senhor a todos os irmãos e amigos. A Shalom de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu me chamo Pastor Humberto, para quem ainda não me conhece, e estou aqui na minha casa com a minha família e quero neste momento poder contar com a sua honrosa presença, a sua honrosa companhia, para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Amém? Este site que você está acessando agora, ele é dedicado única e exclusivamente à palavra de Deus, à pregação da palavra de Deus, ao evangelismo. É um projeto, é uma estratégia evangelística de poder levar uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de amor, a palavra de Deus a tantos corações. Por isso, irmãos, nós utilizamos dessa ferramenta, dessa plataforma para a ministração da palavra, o estudo da palavra de Deus, tributando a Ele a honra, o louvor, a glória, aquele que vive e reina para todo sempre, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Cordeiro Santo de Deus que tira todo o pecado do mundo, ao Alfa, ao Ômega, ao Bom Pastor, ao Desejado das Nações, ao Bispo das nossas almas, ao Advogado fiel, à Testemunha fiel, ao Autor e Consumador da nossa fé, à Rocha espiritual, ao Pão vivo que desceu do céu, a água da vida, a luz do mundo, a nossa torre forte. Tributamos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queridos, a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, ela se encontra no livro, no Evangelho de São Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 31, apenas 2 versículos eu gostaria de ler com vocês. Duas perguntas que Jesus faz, e essa pergunta, ela ecoa de geração em geração. Ela clama hoje na nossa geração, no nosso meio, na sociedade. Duas perguntas feitas por Jesus Cristo naquela época. Ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 31. Diz assim: a quem, pois, compararei os homens desta geração? Ou a quem são eles semelhantes? Nesse mesmo texto, ele faz uma pergunta às pessoas que estão ali ao seu entorno, aos discípulos também, e ele faz a seguinte pergunta: o que fostes ver no deserto? O que esperam ver? Duas perguntas feitas por Jesus. O que estão buscando? E essa outra pergunta: a quem posso comparar os homens dessa geração? A quem são eles semelhantes? Antes de começarmos a desenvolver o nosso estudo, eu gostaria de fazer um comentário, uma explicação assim um pouco panorâmica, em especial sobre o Antigo Testamento, para que possa abrir, para que possa florescer o nosso entendimento acerca dessa palavra, entender por que Jesus fez essas perguntas, o momento histórico, o contexto, para que a gente possa entender melhor o que Jesus estava querendo esclarecer naquele momento. Quero dizer a você que um dos textos que eu sou mais apaixonado na Bíblia
Esse texto fala tão forte, irmãos, ao meu coração. Eu estou sentindo uma visitação tremenda de Deus, do Espírito Santo. Estou aqui no meu quarto, na minha casa. É de extrema importância para a nossa vida espiritual, para a nossa edificação, que a gente conheça a Bíblia, estude a Bíblia, não apenas leia, mas que a gente estude a Bíblia e conheça os livros proféticos, os 17 livros proféticos. Nós sabemos que a Bíblia, no Antigo Testamento, ela é composta por 39 livros. São 66 ao todo, 39 com 27. Mas eu queria falar do Antigo Testamento. Nós começamos ali com os 5 primeiros livros, que conhecidos como Pentateuco, a Torá. Depois do Pentateuco nós temos os livros históricos. Depois dos livros históricos nós temos os livros poéticos, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos de Salomão. E na sequência nós temos 17 livros proféticos. 2 destes atribuídos aí ao profeta Jeremias, que é o livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias, um livro formado por 5 poemas. Esses profetas, eles se classificam como os profetas maiores, os profetas menores. Isso é de caráter muito mais quantitativo do que qualitativo. Profetas maiores porque eles profetizaram um maior tempo. São livros maiores. Por exemplo, o profeta Isaías, 66 capítulos. Jeremias, Ezequiel, Daniel. Nós temos os profetas menores, aqueles que profetizaram um período de tempo menor, por isso essa classificação. Além de ser profetas maiores e menores, eles podem ser classificados como os pré-exílicos, aqueles que profetizaram antes do cativeiro. Os exílicos, aqueles que profetizaram durante o cativeiro, como é o caso, por exemplo, de Daniel, que profetizou na Babilônia, estava em cativeiro, profeta exílico. E nós temos os profetas pós-exílicos, como é o caso, por exemplo, do profeta Ageu. Profetizou, Ageu significa festividade, era tempo de júbilo, de festa. Os cativos estavam de volta. E ele começa a encorajar aquele povo a reconstruir a cidade, reconstruir o templo, se reconstruírem. Profetas maiores e menores, pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos. Então, queridos, é de extrema importância que a gente estude os livros proféticos da Bíblia. Existe uma grande diferença de uma Bíblia para uma Bíblia sagrada. A Bíblia, a gente sabe que ela é composta ali por uma série de livros, por isso se chama Bíblia. É uma coleção de livros. Nós temos a Bíblia, por exemplo, de informática. Nós temos vários livros de informática em apenas um só. Chama-se a Bíblia de informática. E a Bíblia, ela é um conjunto de livros, 66 livros, inspirados por Deus, poderosos. Mas além de ser uma Bíblia, ela é uma Bíblia sagrada.
são livros sagrados. E essa Bíblia diz que essa palavra, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Por isso eu desejo neste dia que a sua vida, que o seu caminho seja iluminado, próspero, feliz, bem-aventurado, e que essa palavra possa cair como uma semente poderosa no seu coração, que você possa frutificar frutos de excelência para o Senhor. Os 17 livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 17 livros proféticos. Eu sei que existem pessoas que elas se identificam com alguma passagem, algo que fala mais forte, talvez naquele momento que você está passando, algo que toca no seu coração, um versículo, uma passagem. Desses 17 profetas, 17 livros, aliás, eu queria citar alguns versículos que me marcaram, que me marcam, que quando eu ouço falar, por exemplo, profeta Jeremias, profeta Isaías, é uma palavra que vem no meu coração. No profeta Isaías, capítulo 40, diz assim, eu estou lendo, meus irmãos, estou falando de cabeça de cor, aqui. Isaías 40 diz assim, ele dá força ao cansado e aumenta as forças, o vigor, ao que não tem nenhum vigor. Aquele que está desanimado, Deus ele levanta. Os jovens se cansarão, se fadigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. A promessa do Senhor para mim e para a sua vida. 53, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías diz, considerado o profeta messiânico, falando sobre o Messias. Passagens que marcam a nossa vida. 55:6 ele diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Versículo 61, quem não se recorda, hein? Capítulo 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e no dia da vingança do Senhor a consolar todos os tristes. Profecia essa que foi citada por Jesus Cristo há quase 800 anos depois, em Lucas 4, capítulo 17, quando ele entra na sinagoga em Nazaré, num dia de sábado, ele abre o livro do profeta Isaías e ele declara essa profecia há quase 800 anos depois, para se cumprir aquilo que fora dito pelo profeta. Jeremias 29, Jeremias, muitos te conhecem como o profeta chorão. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei.
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Lamentações do profeta Chorão. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei na minha mente. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias dele não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ezequiel 36. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o meu espírito, espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os observeis. Foram palavras de esperança, irmãos, e palavras duras de combate ao pecado, para que o povo e para que a nação se voltasse para Deus, ao único Deus. Daniel, eu queria falar sobre o decreto do rei Dario. Não foi nem o que Daniel falou, os amigos de Daniel, não. O que o rei Dario falou, sabe por quê? Porque eu quero profetizar que muitas pessoas vão passar a conhecer o Senhor através da sua vida, do seu testemunho. Da minha parte é feito um decreto, diz o rei Dario, pelo qual em todo o domínio do meu reino dos homens, os homens tremeram e temeram perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, ele livra, e ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel, o seu servo, da boca dos leões. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. 6:1. Venham, vinde, voltemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Pois desejo misericórdia, diz o Senhor, e não sacrifício. Conhecimento de Deus, em vez de holocaustos vazios e sem vida. Joel. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com Jesus, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Palavra de confronto, de arrependimento genuíno e verdadeiro. Amós, profeta Amós. Assim diz o Senhor: buscai-me e vivei. Portanto, o que for prudente, guarda o silêncio naquele tempo. Guardará, porque o tempo é mau. O tempo é mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco.
Obadias: mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Jonas. Jonas. Quantos de nós temos sido Jonas muitas vezes, irmãos? Endurecemos o nosso coração para aquilo que Deus quer que a gente faça. Os nossos caprichos, as nossas birras. Mas há algo poderoso de Jonas no capítulo 2. Apenas uma parte da sua oração, eu destaquei aqui. Quando ele diz: quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração, e no teu santo templo os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, e os votos que voltei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Miqueias. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? Naum. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Abacuque. Abacuque. Porque ainda que a figueira não floresça, que não haja o fruto da vinde, que o produto das oliveiras minta, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, que os currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre lugares altos. Sofonias, profeta Sofonias. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará. Ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor. Regozijar-te-á em ti com júbilo. Ageu, pós-exílico, depois do cativeiro, depois de um momento difícil, um povo que precisava se refazer a sua história. O Senhor diz assim: esforça-te, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Tem passado um tempo difícil, as coisas estão difíceis, tem passado desilusão na tua vida espiritual e está achando que acabou por aí? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O Senhor te levanta, te coloca de pé, ergue a tua cabeça, adestra as tuas mãos para a peleja, aviva a obra na tua vida. E sopra o fôlego do Espírito Santo em ti para te capacitar e te fortalecer. Zacarias. E o Senhor será rei sobre toda a terra, e naquele dia um só será Senhor. Um só será o seu nome. Malaquias. Então aqueles que temem ao Senhor falarão frequentemente um ao outro
E o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito sobre diante dele, para que os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor, menina dos meus olhos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem ao Senhor e os que não servem ao Senhor. Eu fiz questão de pegar 1 ou 2 versículos de cada um desses livros proféticos para encher o teu coração, a tua memória, os teus pensamentos de palavras de esperança, de promessa e também de conserto. Queridos, presta atenção nisso. Preciso que você entenda isso. A intervenção de Deus no meio do seu povo sempre esteve presente, sempre, sempre, sempre. O Senhor, Ele tem trabalhado mesmo quando nós nem percebemos. Ele está no controle de todas as coisas. Os profetas, quando eles surgiram, o reino havia se dividido, reino norte e reino sul. Alguns profetizaram no reino norte, outros no reino sul. Tanto os menores como os maiores, os pró-exílicos, pré-exílicos, exílicos, todos eles, sem exceção, todos eles. Quando eles chegavam em um determinado lugar, eles chegavam com uma promessa poderosíssima do Senhor, uma porção de Deus para entregar àquele povo. Mas antes mesmo de abrirem a sua boca, quando eles se apresentavam, quando eles chegavam num lugar, em uma casa, em um reino, em uma nação, em algum lugar, chegava uma mensagem. A sua vida era uma própria mensagem, uma própria carta de Deus. Se nós pegarmos, por exemplo, o profeta Joel. Quando Joel ele se apresentava, o nome Joel significa o Senhor é Deus. Quando Joel ele chegava em um determinado lugar, a sua vida, a sua essência estava dizendo: o Senhor é Deus. Antes de abrir a sua boca, Deus não usou homens aleatoriamente, não. Tinha tudo um porquê, tinha uma sequência de coisas. Então Joel chegava e dizia, com sua vida, com seu nome, o Senhor é Deus. Amós, quando Amós chegava, as pessoas olhavam para Amós, eles viam o nome Amós, dizendo, Deus é ajudador. Ele levou o nosso fardo. Ele leva o nosso fardo. Oséias, quando Oséias chegava, irmão, as pessoas entendiam. Chegou Oséias, o Senhor salva. Esses nomes ao longo da história, algumas pessoas foram dando nome aos filhos e iam personificando esses nomes. Por exemplo, Daniel, Deus é juiz, né?
Deus é o meu juiz. Mas na verdade a linhagem do nome Daniel é isso. Deus é juiz. Ele pode ser o meu juiz, mas a mensagem para aquele povo, para aquela nação naquele tempo era: Deus é juiz. É Ele que é juiz. É Ele quem bate o martelo. É Ele quem muda decreto, rei Dario. Foi Ele quem fez se converter o Nabucodonosor, se aquebrantar e declarar que Deus é Deus. Ele é o revelador de segredos. Ele é o juiz. É Ele quem bate o martelo. A última palavra, irmão, é dele. Ele muda a história, Ele muda decreto. Então, quando Oséias chegava, as pessoas entendiam: o Senhor salva. Isaías: Jeová é salvação. Miqueias quer dizer: quem é como o nosso Deus? Não existe um Deus semelhante ao nosso Deus. Quem é semelhante ao nosso Deus? Não existe. Ele é inigualável, insuperável. Naum: Deus é consolador. Jeremias: o Senhor exalta. Ezequiel: Deus fortalece. Ele é a tua força. Os profetas, eles foram homens que surgiram nos momentos mais sombrios da história de Israel. Ele surge ali nos tempos do profeta Samuel, quando o reino ele se divide e se tornam em monarquias. Ali surgem os profetas e eles profetizaram. Nós falamos aqui alguns versículos, alguns capítulos, citamos aqui aqueles que eu mais me identifico. Então eles foram esses homens. Eles surgiram nos tempos mais sombrios, de maior dificuldade, de maior declínio moral e espiritual. E ele surge no tempo, o ofício profeta surge no tempo de Samuel. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu recebi outro dia uma mensagem de uma ovelha, de uma amiga, de uma pessoa que mora no meu coração, muito triste, muito confusa a respeito de profecias e talvez até profetadas também. Estava confusa e me escreveu dizendo: pastor, o que acreditar? Onde está a verdade? Se eu fosse falar qualquer outra coisa, por mais que ela tenha consideração e respeito por mim, eu seria apenas mais um. E a minha resposta para ela naquele momento foi dizer assim: estude os 17 livros proféticos, que você vai ter paz no seu coração. Ela está ouvindo essa mensagem. Beijo no seu coração, irmã Lúcia, querida do Senhor. Então eles surgem, irmãos, um tempo difícil, de calamidade, de caos. Não tem sido diferente nos dias de hoje. Esses profetas, o período que esses profetas lá cobriram em Israel, tempo de profecia, foram 500 anos. Depois disso, a voz profética se calou.
os profetas, as vozes proféticas, elas se calaram. Depois dos profetas, a voz profética se calou até a provisão do Senhor aparecer novamente, que se chamou João, o Batista. Nós falamos sobre o nome dos profetas, da maioria deles, depois você estuda. Cada um tinha um simbolismo, e o nome João não é diferente. 500 anos foi o período, a voz profética se cala, e agora vem João. E João significa: o Senhor mostrou graça, favor imerecido por um povo de coração duro, cheio de pecado. Ainda assim, Ele não se esqueceu de nós e traz João Batista. O Senhor mostrou graça. Você se recorda dessa história? O sacerdote Zacarias, que era o pai de João, ele estava a caminho do templo, porque ele era sacerdote, ele estava indo cumprir o seu ofício. E ele era esposo de Isabel, a mãe de João, ambos avançados em idade, e para piorar a situação, Isabel era estéril. E ele recebe ali a visita do anjo Gabriel. A propósito, deixa eu abrir um parênteses, por isso que o meu filho se chama João Gabriel. Eu falei para você que eu era apaixonado por essa história. E coloquei o nome dele João Gabriel. Gabriel significa homem poderoso de Deus, anunciador das boas novas. Zacarias está indo ao caminho do templo. Recebe a visitação do anjo Gabriel, dizendo que Isabel iria gerar um filho, e essa criança, desde o ventre da sua mãe, iria ser cheio do Espírito de Deus. Assim acontece. João cresce, vai se fortalecendo em espírito, e aí vai pregar. E a mensagem dele é dura, firme, de arrependimento, de conversão genuína, de frutos de arrependimento. Existem algumas características na vida de João. E por isso que Jesus ele fez aquelas duas perguntas que nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Ele está ali, muitos estão ali ao seu entorno, ele está exercendo, cumprindo ali a sua missão, o ofício do seu ministério. E ele pergunta àquelas pessoas: que fostes ver no deserto? Que viestes ver no deserto? A segunda pergunta: a quem, pois, compararei os homens dessa geração, e a quem eles serão semelhantes? João estava preso. Esse exato momento, João estava preso no cárcere. E Jesus olha para aquelas pessoas e começa a falar acerca de João. No 25, ele faz a primeira pergunta: que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas?
Ora, os que se vestem bem de roupas de luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes para ver, então? Um profeta? Sim, muito mais do que um profeta. É no versículo 24, ele fazendo essa mesma pergunta: que saístes para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um profeta? Pois eu te digo acerca de João, ele é muito mais do que um profeta. E ele estava preso, hein? E Jesus aqui começa a falar das qualidades de João, uma palavra de carinhosa, uma palavra de amor, de reconhecimento, de respeito. Ele era muito mais do que um profeta. E olha que Jesus estava dizendo isso não era porque João era primo dele, não porque ele fora batizado no Jordão por João Batista, não. Ali era uma palavra de reconhecimento, irmão, pela vida daquele profeta, que ainda prestes a perder a sua própria cabeça, não deixou de falar a verdade. Esse mesmo profeta que estava ali cercada de pessoas que vinham de todos os cantos para ser batizado por ele no Jordão, ele dizia: é necessário que eu desça para que Jesus cresça. Quando foram perguntar a ele: és tu o Messias? Ele disse: não, eu batizo com água para o arrependimento dos pecados, mas vem após mim aquele que batizará com espírito e com fogo. Ele trará salvação e juízo. Ele desceu, desprovido de vaidade, de orgulho. Ainda que eu perca a minha cabeça, eu não deixarei de falar a verdade. Havia uma vida de coerência com aquilo que ele era, com aquilo que ele pregava. Ele não operou nenhum milagre na terra. Nada. Apenas falava a verdade, era reto, era íntegro, era verdadeiro. Não se vendeu, não se corrompeu. Não negociou as coisas do Senhor. Foi além das expectativas. Por isso que Jesus perguntou àquele povo: a quem devo comparar os homens dessa geração? Vocês querem ouvir acerca de João? Não operou nenhum milagre. Leia esse texto, é poderoso. Jesus estava curando enfermos, paralíticos andavam, cegos enxergavam. João não fez nada disso. Querido, escuta. Nada disso impressiona Jesus do que uma vida quebrantada e contrita. Nada que você tenha, nada que você possa fazer, o teu conhecimento, os teus recursos, nada disso impressiona Jesus. Se você não tiver uma vida verdadeira, quebrantada, disponível para Deus. O Senhor tem buscado nesses últimos dias. Quero profetizar sobre você
sobre a sua casa, as promessas de Deus. O Senhor te fortalece, o Senhor te guarde. O salmista, ele dizia assim uma coisa: pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, habitar no seu templo, contemplar a sua formosura, aprender no seu santuário, aprender de Deus, conhecimento de Deus, que muitos estão perecendo por falta de conhecimento de Deus. Esses dias de pandemia, aproveita para estudar mais a palavra do Senhor, para se enriquecer mais do conhecimento de Deus, que isso vai fazer toda a diferença, viu? Toda a diferença. Se encha de Deus, busque a Deus. Deus conhece o teu coração. Se você está batido, se você está abatida, se você passou por algum problema, seja ele espiritual, seja ele de enfermidade, qualquer coisa, encha a tua mente da palavra de Deus, das promessas de Deus. Faça isso. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Viu? Ao invés de ficar ouvindo tanta notícia ruim, tanta coisa pessimista, claro que a gente tem que encarar, ser realista, encarar os fatos, mas mergulhe na palavra de Deus. O Senhor vai te tirar do caminho de Emaús, das preocupações da vida, te colocar no centro da vontade